Eles têm fortunas que compram mansões, mas escolheram viver na simplicidade longe do luxo. Hoje você verá 15 atores milionários da Globo que moram em casas comuns, muito simples. E você não sabia como são as casas por dentro. Antes de continuarmos, deixa já o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, e inscreva-se agora no canal, porque a sua inscrição fortalece o crescimento do canal. Ari Fontoura é sem dúvida dos atores mais conhecidos e mais queridos, especialmente graças ao seu carisma e a diversas novelas das quais o veterano já participou. Além disso, muitas das ocasiões, sua veia cômica tornou seus personagens ainda mais marcantes. Mas apesar de ter feito muito dinheiro ao longo dos anos, o ator de 93 anos não vive em nenhum condomínio de luxo hoje em dia, cheio de suítes e carros importáveis. Vamos se imagina, mesmo com a estimativa de um salário na casa de R$200 mil mensais, ele vive em uma casa rústica e espaçosa no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel é descrito pelo próprio ator como um oásis, mas luxo mesmo é a sua coleção em uma biblioteca particular. Várias coisas, tem as minhas coleções, que eu era fanático por DVDs e CDs. Repleta de livros clássicos. Vários CDs e DVDs que demonstram sua admiração pelas artes como música, cinema e literatura. Um verdadeiro refúgio cult. A atriz Lúcia Veríssimo também é conhecida pelos papéis interpretados ao longo de sua carreira, onde acumulou várias novelas e outras produções. Porém, mesmo com tantos anos dedicados à TV e por consequência, tendo recebido altos salários, sua vida não é cercada pelo luxo ou por ostentações. Muito pelo contrário. Ela se mostra uma mulher simples e do campo, já que possui uma propriedade no interior de Minas Gerais conhecida como Fazenda Independência. Por lá ela coloca a mão na massa e, sem medo de se sujar, realiza várias tarefas pesadas. Sim, sempre fui fazendeira, criador de galvasco, faço todas as funções na minha fazenda todas. Hoje estou trabalhando nas novas aleias e canteiros da hora. Trabalho pesado, sou uma mulher também do campo. Lúcia já admitiu ser uma mulher do campo, pois realiza trabalhos braçais. Ela não só gosta, como valoriza o contato com a natureza e com os animais, trocando todo e qualquer luxo da cidade grande pela simplicidade e praticidade que só o campo oferece. Em 2024, sua propriedade foi vítima de um incêndio criminoso, mas apesar dos estragos de grandes proporções, a fazenda segue em recuperação. Tony Ramos é um veterano já considerado prata da casa, um status para poucos artistas da Rede Globo. É um dos maiores atores brasileiros com décadas de carreira, diversos personagens em sua bagagem e muita história para contar. Mas se engana quem pensa que por causa do alto salário de até R$1 milhão mensais, segundo algumas estimativas, o ator vive cercado de um luxo berrante. Não, ele mesmo já falou sobre o assunto em entrevistas e disse que para ele o que importa são as coisas simples da vida. Sim, Tony vive em uma casa grande e confortável, porém muito diferente das luxuosas mansões que por vezes são o lar dos seus personagens e até de colegas de trabalho. Em Búzios, no Rio de Janeiro, Tony possui uma casa de fachada branca, no estilo colonial, com um grande jardim, onde a ostentação está mesmo na paz e no silêncio. Lucélia Santos ficou conhecida internacionalmente por ter sido a estrela de A Escravaz Aura, na década de 70, mas além deste trabalho, esteve em vários outros ao longo dos anos. Ela é uma ferrenha ativista ambiental, o que explica ainda melhor a sua pacata moradia na região de Itanhanga, zona oeste do Rio de Janeiro, um bairro que é conhecido pela sua arborização. Em volta de sua residência apenas o barulho da natureza, já que ela vive sozinha por escolha própria. Sim, a artista revelou que abdicou da vida amorosa em prol do trabalho e da dedicação à preservação ambiental. Hoje divide seu tempo entre o ofício como atriz, atualmente com ênfase maior no teatro e, claro, sua luta em favor da natureza. Além disso, Lucélia se mostra simples em seu estilo próprio de ser, o que fica visível pelas suas vestimentas e aparições. Não parece haver espaço para futilidades. O cantor e ator Almi Sater esteve em novelas de sucesso, como na primeira versão de Pantanal, bem como Rei do Gado, Bicho do Mato e no remake de Pantanal, normalmente interpretando personagens simples e do campo, algo que traduz perfeitamente sua rotina na vida real, já que possui uma propriedade rústica no município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Qualquer lugar, mas escolheu o Pantanal. Ali, estabeleceu sua fazenda, um exemplo de desenvolvimento, cujas construções são de madeira e pedra, com os materiais mais abundantes por aqui. Lá, ele mantém uma criação de gado de maneira sustentável em seus 2.000 hectares.
um espaço que inclusive serviu como cenário para as gravações da segunda versão de Pantanal. Sater utiliza ainda sua propriedade como um verdadeiro refúgio, além da produção sustentável. E de possuir zonas de preservação de mata, sua fazenda serve como inspiração para suas composições. E ainda que indica que a gestão feita por ele e sua esposa é perfeita, tendo em vista que ambos amam cultivar o lugar. Os atores Bianca Bin e Sérgio Guizé são os queridinhos da vez entre os casais de artistas da nova geração, e mesmo embolsam de R$1 milhão por trama, segundo as estimativas. Desde 2018, ele preferiu se mudar para um sítio no município de Indaiatuba, São Paulo, para viver junto de sua esposa e dos animais de estimação do casal. Por lá, eles não exibem nada de luxuoso ou exagerado. O importante mesmo é o contato com a natureza. Na real, o verdadeiro luxo é possuir uma pequena cachoeira no quintal e a iluminação natural que invade a casa. Inclusive os dois utilizaram esse lar, doce lar, para ser o cenário do casamento deles, que realizaram uma cerimônia intimista no jardim da propriedade. Mesmo com sucesso, fama e dinheiro, ambos demonstram que o mais importante está nas coisas simples da vida. Suzy Rego é uma atriz conhecida por interpretar personagens em novelas clássicas como A Viagem, O Salvador da Pátria, Top Model. Além, é claro, de várias outras produções destacadas, sendo mais uma grande artista a construir um considerável patrimônio durante sua carreira. Mas nem por isso, ela trocou a simplicidade pela ostentação de outras coisas caras que só o dinheiro pode proporcionar. A atriz possui uma casa em São Paulo, que é conhecida por ser o local aconchegante e movimentado por ela, seus 2 filhos e seu esposo. Fontes dizem que ela só deixa o lugar quando o dever a chama, ou seja, para gravar no Rio de Janeiro ou em outra cidade. Além disso, ela é dona de um Monza modelo 1995, avaliado em R$11 mil, um carro que possui valor sentimental, o do qual ela não se desfaz por dinheiro algum. Nem sei quem é que tá se achando mais belíssimo, sou eu ou esse Monza, hein? Fala a verdade, esse Monzinha. Belíssimo, meu Monza, eu amo. É a força ainda diferença entre preço e o valor das coisas. Ator, autor e apresentador Miguel Falabella é outra das grandes personalidades artísticas da Globo e do Brasil, conhecido por ter apresentado durante anos o Video Show, mas ele ficou eternizado mesmo por viver o caco de sai de baixo. Desde os anos 80 na emissora, e sob rumores de que em 2015, seu salário chegou a se aproximar da casa do R$1 milhão ao mês. Não se esperaria nada diferente. Falabella construiu um patrimônio enorme, mas mesmo assim, decidiu abrir mão de sua mansão no Itanhanga para viver em uma residência menor, confortável porém, tendo algo que é considerado como luxo, sua coleção particular de livros e suas obras de arte. Esse é o verdadeiro lembrete de que o conhecimento pode ser o que de mais luxuoso alguém pode ter. Além de se preocupar com esses bens, Miguel só tem espaço suficiente para garantir conforto e bem-estar. Entre os anos 80 e 90, a atriz Narjara Tureta ficou bastante conhecida pelas várias novelas nas quais esteve, que por consequência, lhe deram notoriedade e reconhecimento. Hoje, a atriz leva uma vida pacata, mora sozinha em um apartamento alugado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas se engana, pensa que sua residência é cercada por pompas num condomínio de alto padrão. O apartamento de Narjara é pago com muito trabalho e dedicação. No período em que cessaram as oportunidades na televisão, lá nos anos 2000, ela decidiu enfrentar sozinha uma nova fase em sua vida, ao vender água de coco em um carrinho na praia para sustentar a si mesma, a sua mãe e, claro, para arcar com os custos do imóvel. Segundo a atriz, foram anos difíceis, mas dos quais ela lembra com bastante orgulho, especialmente por ser algo digno. Não foi fácil, 10 anos na rua, cala na mão, achando coco, mas eu acho que isso me trouxe uma dignidade e me moldou como pessoa, me moldou como mulher. Eu acho que passei a valorizar mais as coisas. Marcelo Novaes é outro ator de grande patrimônio monetário. Tudo graças aos anos de carreira e papéis de destaque em grandes novelas, que vem desde 4x4 a Avenida Brasil, e mais recentemente Dona de Mim. Mas nem mesmo sucesso e salário estimado em mais de R$100 mil subiu a cabeça do artista para que passasse seu tempo cercado do luxo proporcionado pelo dinheiro acumulado. Ele prefere mesmo ficar em seu sítio em Teresópolis, região serrana do Rio, onde ele possui uma pequena casa que está cercada pela natureza. Lá também cultiva uma horta orgânica, cria galinhas, alguns cachorros e se dedica ao ofício de marcenaria.
criando os seus próprios móveis, organizando ainda a manutenção do lar. Acho que ela é... Família, a gente se reúne aqui. Acho que ela é uma casinha gostosa, ela é pequena, é uma casa grande. É bom, acho que preparar uma casa para você. Para ele, a ostentação verdadeira está na simplicidade despojada da sua propriedade, do prazer de reunir sua família e ter um refúgio para onde voltar. Neuza Borges é uma referência para as atrizes negras da nova geração, por ter sido uma das primeiras a ter papéis de destaque num período em que isso infelizmente parecia impensável. Esteve em grandes novelas como Clone, América e outras. Porém, apesar da vasta carreira, parece que nunca quis viver cercada por futilidade. Trocou inclusive sua residência em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, para viver em um novo lar em Salvador, na Bahia. Segundo ela, doou muito de seu patrimônio para os mais necessitados e concentrou seus investimentos em um brechó. Porém, não estava tentando ficar milionária nem nada do tipo, apenas tocar um negócio simples. Com a falta de mais oportunidades na TV, passou a viver com a aposentadoria, com rumores alegando que seria de R$3.000. Hoje a atriz ainda vive em Salvador, negando que estaria falida ou passando por necessidades. Guilherme Fontes interpretou grandes personagens na carreira, novelas como A Viagem, Estrela Guia e outras foram verdadeiro e divisor de águas em sua carreira. Tão bem-sucedida que se esperaria que ele vivesse em uma mansão ou num apartamento luxuoso, mas não é bem assim. Há muito tempo, o ator vive na mesma casa que fica literalmente na Floresta da Tijuca. Lá ele vive em contato com a natureza e tem a sorte de ver de perto animais silvestres que muitos de nós só temos a oportunidade de ver pela TV ou no zoológico. Dizem ainda que ele dispensa funcionários em sua casa, porque ele realiza as tarefas domésticas sozinho, como limpar e cozinhar, solicitando ajuda apenas para trabalhos mais pesados, como a manutenção da casa e jardinagem. A simplicidade é tanta que por vezes foi visto utilizando o transporte público. Quem também esteve em A Viagem foi Felipe Martins, conhecido pelas novelas clássicas da década de 90. Ele é mais um ator que preferiu se isolar da cidade grande, vivendo com simplicidade e é em contato com a natureza. Assim como o colega Marcelo Novaes, Felipe vive em um sítio em Teresópolis. Ao que se sabe, a residência tem sido descrita como um local simples e aconchegante, pois para ele, o mais importante não é usufruir de coisas chiques e caras, mas desfrutar da calmaria do que é natural e pacífico. Há anos, ele está afastado das novelas e trocou essa agitação para ensinar e dirigir teatro, vivendo sossegado numa casa grande, porém sem luxo ou futilidades que remetem à ostentação. Ostentar para ele somente o que a natureza tem a lhe oferecer de melhor. Musa do cinema marginal, Maria Gladys, também fez sucesso nas novelas e outras produções da Globo. Hoje é conhecida por um estilo de vida deveras excessivo no sentido de não se importar com o dia de amanhã, pois ela mesma admite que seu forte não está em guardar dinheiro e realizar investimentos. Segundo a atriz, o dinheiro uma hora acaba e foi feito para gastar. Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro? Caso, né? E eu não sou herdeira. Que geralmente tem casa, a herdeira vai passando de filho para pai, papai, 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 filha de gente que não tinha casa própria. Sendo assim, ela prefere optar por levar uma vida confortável, gosta de frequentar bares e da boemia, mas apesar do seu jeito é inconsequente. E por ter passado por dificuldades financeiras nos últimos tempos, mantém uma propriedade no interior de Minas Gerais, onde reside. Ela até já abriu as portas de sua pequena chácara. Atualmente a atriz vive de aluguel e de sua aposentadoria, esperando novas oportunidades para voltar a atuar, após ter vivido um drama envolvendo sua situação financeira e familiar. Lima Duarte é um dos maiores atores brasileiros com décadas de carreira, foi o protagonista de diversas novelas clássicas, como Roxaniteiro e muitas outras. Além disso, é mais uma viver em Indaiatuba, no interior de São Paulo, sendo inclusive vizinho do casal Sérgio Guizé e Bianca Bin. Lima possui um sítio que serve de refúgio para o contato com o meio ambiente, que ele proporciona paz. É um lugar rústico e sem muito modernismo, apenas com a maravilhosa conexão com a natureza, entre outras simplicidades que fazem parte da personalidade do ator. Aos 96 anos, ele mantém uma rotina reservada e longe dos agitos das grandes cidades, em um verdadeiro paraíso para ver a vida passar mais devagar, para observar o ecossistema e preservar as memórias da vida artística. Qual desses artistas mais surpreendeu-te pela simplicidade? Já comente, se inscreva e deixe o seu gostei.